Vamos lá. Olha só, você sabe aí de casa quantos tipos de queijos existem pelo mundo? É por isso que eu vi ali alguns queijos e já aviso que não são queijos cenográficos, De verdade. são queijos de verdade. Eu já quero saber, esse queijo você que trouxe ou é da produção? Você que Trouxe. trouxe? Então tá, muito Se a obrigado. gente colocar umas plaquinhas ali, ninguém vai entender nada, né? Vamos mostrar na prática a diferença Exato. que faz. Posso falar? Eu adoro queijos, adoro queijos. Deixa eu ver. Ali você, eu não tô enxergando as plaquinhas, mas me parece o parmesão, o brie e atrás eu não tô Gorgonzola. vendo daqui. Gorgonzola? É. Ah, gorgonzola, agora sim nos detalhes, olha só. Que delícia! Delícia! E fica muito mais apetitoso quando você faz uma apresentação numa bandeja de cerâmica linda como essa. E essa coisa da tábua dos frios, né? Sempre, às vezes, a gente vai em algum lugar, eu acho que até uma delicadeza com o convidado. Às vezes o convidado não conhece. Ali, por exemplo, eu tenho 10 tipos diferentes de queijo, né? Nas plaquinhas. Aham. Às vezes você não sabe, é roquefort ou é gorgonzola, porque são muito parecidos. É um gruyère ou é um brie, que também são muito parecidos. Sim, Então, verdade. é uma delicadeza também com o seu convidado, você identificar para ele saber o que é. E vou além, assim, a gente vai fazer essas plaquinhas aqui de queijo, mas a gente pode usar isso para identificar qualquer outra coisa, né? Então, por exemplo, hoje em dia tem tanta gente celíaca, vegana, É. vegetariana. Então, de Aham. repente, você monta ali a sua mesa e coloca um gluten free, né? Vai pondo ali o que é vegano e vai identificando. Acho isso com essa super plaquinha. delicado mesmo, como você falou, né? Preocupação com seus convidados, né? Muito lindo, E fica muito uma lindo. apresentação bonita, né? A cerâmica é um material também que é durável. Então também tem essa, a gente não precisa ficar com aquele monte de descartável que vai acabar a festa, vai jogar Exato, fora. exato. Lavou, guardou, dura para É sempre. sustentável, vamos falar, né? Sim, É sim. sustentável. Então, essa novidade que você traz aqui pra gente é justamente escrevermos na cerâmica, Isso. né? Agora, tem uma curiosidade que o Silvio vai trazer para nós aqui agora, que eu não sabia. Sabe quantos tipos de queijos existem pelo Nossa. mundo? Milhares. Especialistas no assunto estimam que tenham pelo menos 2.200 Uau. deliciosos sabores espalhados por aí. Não é sensacional isso? Você sabe uma experiência engraçada que eu já tive? Eu vou Hum. até sugerir isso aqui. Posso, enquanto a gente conversa, eu já vou fazendo? Por favor, Porque por senão favor. daqui a pouco, É né? mesmo. Eu tô só batendo Hoje- papo e hoje não fiz eu tô com a nada. língua afiada, viu? Então, Hoje olha eu tô só. falando muito. Sempre que a gente for trabalhar com argila, quem já está acostumado, né, a trabalhar com cerâmica, bom já saber disso, sempre a gente precisa primeiro amassar esse barro para tirar as bolinhas de ar, deixar essa massa homogênea. Aí a gente Certo. começa o trabalho, seja ele qual for. Tá bom. Então aqui eu vou trabalhar com placas, tá? Hoje eu já trouxe até um rolo diferente, mais simples, não é nem o rolo de macarrão, que é para tentar assim, ai, mas eu não tenho... Gente, podia ser uma garrafa, um tubo de PVC, um rolo. Sempre que a gente for trabalhar com placa, é interessante a gente ter aqui uma guia. Eu vou Porque pedir essa... só pra você, desculpa, Claro. subir um pouquinho mais. Fica bom pra você assim? Fica, Vê aí. ótimo. Só por conta da nossa imagem Tá de bom. cima. Então, ó, a gente sempre vai trabalhar com essas guias, que é para não correr o risco de eu abaixar do volume aqui da espessura da guia. Tá. Né? Se eu tiver sem a guia, eu posso dar uma espremida aqui, aí eu fico com a placa muito fininha. Uhum. Então, com essa guia, eu vou garantir sempre que eu tenho uma placa toda na mesma espessura. Certo. E aí, você vai, aquele dia que você pode faltar na academia, que você Já vai, tá paga a academia, né? vai aqui abrindo, abrindo, esticando, até tá com essa plaquinha aqui toda bem uniforme. Certo. E aí, aquilo que eu estava falando da experiência, né? Eu participo de algumas feiras de artesanato, né? Para vender as peças e tudo mais. E aí, um dia eu estava numa feira de vários produtores artesanais e tinha produtores de queijo. E a gente sempre costuma nessas feiras ir fazendo uns escambos. Então, pega uma coisa que eu tenho, bota ali na barraquinha Legal do outro isso, e vai né? trocando. E aí eu falei, poxa vida, tem ali uma barraca de queijo, vou levar minhas plaquinhas, né? Essa feira aconteceu em São Paulo? Foi. Era Tá. uma feira de produtores locais, né? Uhum. E aí foi muito engraçado, que eu tenho 10 plaquinhas de queijo, peguei os tradicionais, a gente sempre meio pensa em queijo europeu, né? Uhum. E aí eu cheguei com as minhas 10 plaquinhas, nenhuma plaquinha servia. É mesmo. Porque os queijos nacionais, né, tem o tulha, são Ah. canastra, tulha, e aí Sim, nenhuma o canastra é plaquinha uma que eu delícia. tinha servia. Eu falei, caramba, ele Preciso tem mais de atualizar as 50 plaquinhas. queijos e nenhuma plaquinha que eu tenho serve, né? E aí eu, inclusive, pensei na possibilidade, vou até aqui, gente, vocês sabem como é, né? A gente já trouxe a placa aberta para não ficar até amanhã.
que eu pensei até na possibilidade? De ser É. interessante a gente fazer também umas plaquinhas sem escrever nada. E aí você pode pegar uma caneta permanente, depois que essa peça está pronta, você escreve sim. com a caneta permanente, acabou, Perfeito. passa um álcool, vai sair e Ótimo. você reaproveita para outras coisas. Boa dica. Porque vamos combinar que não vai dar para fazer 2.000 e 2.000 quantas? Nem sei mais. 2.000 e tralalá as plaquinhas, né? Verdade, boa dica. Super dica! Boa dica, gostei. Então, olha só, a ideia é a gente abrir uma plaquinha, Tá. aí a gente vai alisar sempre essa placa depois, até para entender se não tem nenhuma bolhinha, se tem a bolha, ela aparece. Então, esta daqui tem bolha, porque toda vez que eu faço não tem bolha, eu não consigo mostrar. Não sei se a câmera consegue mostrar, que tem aqui uma protuberância. Aí o que acontece? São uns Quando defeitinhos, tem, é isso? a gente tem, fica uma bolha de ar ali embaixo da massa. Ah, tá. E aí no que eu passo aqui o cartão, eu sinto aqui, ó. Você consegue ver que tem um relevo? Aí a gente vem e faz uns furinhos e passa o cartãozinho de novo. Que aí eu vou expulsar esse ar ali de dentro e fico com essa placa bem retinha. E aí aqui a gente vai cortar as nossas plaquinhas. Você pode vir livremente com uma faquinha qualquer, um estilete, cortar num formato aleatório. Se Tá. quiser fazer um jogo, aí o que eu recomendo? Que você crie um molde. Eu gosto muito de usar o EVA, mesmo motivo da sustentabilidade de novo, porque ele vai durar também para sempre. Quando a gente faz de papel, como a argila é molhada, eu posso ir estragando, né? O papel vai desfazendo, vai molhando. Então, com o EVA, você tem um molde para sempre. E aí a gente posiciona aqui o molde, gente, cortar a argila é igual cortar massinha de modelar, né? Simples e fácil como cortar manteiga. E aí a gente vem aqui, corta e você consegue ter o seu jogo com as plaquinhas todas iguais. Que legal. Agora, por exemplo, vamos supor que você quer colocar, sei lá, vou fazer uma mesa de pudins. E aí o pudim é muito macio, se eu colocar essa ponta pequenininha, pode ser que caia. Eu posso, por exemplo, fazer aqui, pegar o modelo, né, dessa parte aqui de cima, que vai caber o que eu vou escrever. Que é isso, né, gente? Estamos falando de queijo, mas a gente poderia estar falando de qualquer coisa. Então, vou fazer uma mesa de bolos. E aí eu coloco uma plaquinha indicando o sabor de cada bolo. E aí eu venho com essa ponta aqui e estico essa ponta para fazer uma ponta grandona, né? Certo. Deixa eu tirar esse excesso aqui para a gente conseguir enxergar melhor. E aí eu fico então com essa plaquinha que eu consigo, né, encaixar uma parte maior, mais profunda. E aí aqui céu é o limite, né? A gente pode falar de plaquinha de horta, plaquinha para ele. A cerâmica é muito legal porque ela realmente é aquilo que a gente estava falando, né? Uma arte milenar e ela é um material milenar. Ela não estraga. Então, depois que isso aqui estiver seco e for queimado, isso aqui vai durar para sempre. Dura muito, né? né? Então, é muito assim, mais que a gente, né? A gente não vai existir nem o pozinho do que a E gente a arte foi. vai ser eternizada, E né? a Isso que é cerâmica vai legal. estar aqui. Então, ó, recortamos as nossas plaquinhas, com uma esponjinha úmida a gente dá esse acabamento aqui nas beiradas para tirar essas rebarbas, né, que fica aqui desse corte. E aí a gente vai carimbar. Tudo que a gente for fazer assim de impressão na argila é como pensar que eu estou trabalhando com uma massinha de modelar, né? A mesma maleabilidade, a mesma facilidade. E aí eu vou usar aqui uns carimbos de letrinhas do alfabeto. A gente encontra muito isso em material para biscuit, em loja de confeitaria, né, que se usa muito esses carimbos. Certo. E tem várias empresas que fazem carimbo também. Então, de repente, você quer uma fonte específica. Aqui, né, Isso. Então, Vamos como lá. isso é um jogo que eu faço muito, eu já mandei fazer o carimbo com o nome dos queijos. Facilita, Aí eu ganho né? tempo e eu não preciso ficar carimbando de um em um. Mas, por outro lado, também é bacana que se eu quiser carimbar de um em um, Tem um monte aqui que eu não conheço, hein? acho que sim, não? Será? Será? Então, ó, o primeiro passo vai ser a gente já dar esse acabamento, para a gente não Certo. ter que ficar manipulando essa plaquinha aqui depois, já carimbado, porque aí a gente vai deformando, né, o nome que a gente carimbou aqui. Então, primeiro a gente deixa tudo lisinho. E aí, por e exemplo, tem a possibilidade aqui também, o que é isso aqui? são letras do alfabeto. Ah, Então, aí eu posso escolher, eu quero fazer o bolo de cenoura, mas é o aniversário do Gui, então eu vou escrever bolo do Gui, né? Ou até para fazer uma lembrancinha de aniversário, fazer uma tag para pendurar na sacola da lembrancinha, eu posso escrever o nome da criança e fazer alguma coisa Legal. personalizada. olha,
Aí tem, E aí a gente consegue tem as carimbando letras. letra por letra para escrever a palavra que você quiser, né? Então, Interessante. no caso, por exemplo, lá do, do queijo tulha, né? Aí eu poderia vir. E aí, só o interessante sempre do carimbo, por isso que aqui eu já escrevo. Porque a Uhum. gente tem que ficar lendo de trás para frente, né? Sim. Então eu gosto de vir aqui carimbando, porque aí pelo menos eu consigo identificar, dou aquela checada. Deixa eu ver se essa letra é isso mesmo. Né? Antes de usar a Aham. letra, a gente vem aqui e já dá uma carimbadinha para entendendo o que que é. Tá. Essa placa aqui que eu estava abrindo, eu tô aqui com a argila bem molinha. Você tá vendo Uhum. que essa aqui que eu cortei, ó, ela já tá um pouco Vamos ver. mais firme, Aham. né? Então, a gente vai abrir e vai deixar ela descansar pelo menos 1 hora, mais ou menos, para ela estar assim um pouquinho mais firme. Tá. Até para eu conseguir fazer isso que eu fiz aqui, de segurar essa plaquinha e ela não, Uhum. né? Tá. E aí o próximo e nem rachar passo, nada, né? sim. E outra coisa que é para eu ter firmeza para na hora de carimbar, eu também não sair esmagando tudo, porque aqui se eu carimbo, ó, tá tudo muito mole, eu não tenho leitura, tá vendo? Fica uma leitura feiosa. Certo. Né? Se eu tenho a placa um pouquinho mais firme, deixa eu voltar para cá de novo, eu tenho uma nitidez melhor. Deixa eu até afundar um pouquinho mais só- aqui. E isso tudo, então, é só resultado de aguardar a secagem. Isso, porque aí eu tenho uma massa mais estruturada, eu corto ali mais certeiro. Né? Uhum. E para evitar que o carimbo grude, porque a argila é uma, né, terra com água. Sim. Então, isso aqui não é poroso, né? Então, pode ser que fique meio meladinho e grude. Então, uma coisa bacana é a gente fazer uma bonequinha, assim. Bom, você falou de artesanato, não preciso explicar o que é uma boneca, né? É uma trouxinha com maisena dentro, tá? Maisena Tá. de cozinha. Tudo que é orgânico, quando a gente fala em cerâmica, some. Porque vai queimar num forno a pelo menos 900 graus. A 600 graus, qualquer coisa orgânica já foi embora. Uhum. Então, pode usar o que for orgânico sem medo. Então, a gente vem aqui e dá uma batidinha de maisena. Porque aí eu posso carimbar tranquilamente e o carimbo não vai grudar, Interessante. certo? Aí é só prestar atenção para ver se você está com carimbo de cabeça para cima. Isso. Aí uma dica para quem quiser fazer sempre, eu sempre escrevo o nome do carimbo no meu carimbo na posição cabeça para cima, Tá. né? Para eu não ter que ficar, cadê o lado? Aham. Então eu Põe já até uma deixo o setinha nome, ali, né? o nome tem que estar olhando para mim para eu saber. E aí eu venho aqui e carimbo, simples assim. Isso aqui a gente vai só aguardar um pouquinho a secagem e estaria já pronto para queimar. Eu sei que você gosta de pôr a mão na massa, né? Quer carimbar os outros. Eu quero. Qual que vai ser aqui o desafio, né? É a gente O tamanho, entendendo. Esse tamanho serve para, acho que para todos eles. Serve? Ah, então tá. Vamos ver. O desafio aqui é justamente esse, que é esse treino, né? A gente vai levar um tempinho, de Melhor é treinar repente, aqui antes, ó. para entender qual é a pressão que tem que ser É. feita. Exato. Né? Então você pode fazer essa pressão, dar um joguinho para frente e para trás. Como tem a maisena, não vai grudar. Ah, é uma boa pressão É, mesmo. é. Uma boa pressão. Então vamos ver aqui. Aí, Ó, foi muito. Então, tudo bem. É bom que foi muito, que aí você faz um outro que foi pouco. Aí o que acontece até que nem quando é tanto. muito? A gente vê o quadrado, né, É, do é. entorno, mas também não é nada terrível, né? É verdade. Que interessante, hein? Muito legal. E aí, a gente pode ou simplesmente deixar assim, ou se eu quiser um contraste melhor, para dar uma leitura melhor, como aqueles que estão ali, por exemplo, a gente vê que tem um baixo relevo, mas tem uma corzinha no baixo relevo, né? Certo. Aí a maneira de fazer isso é a gente pegar um pouquinho aqui de corante para cerâmica. E aí a gente vai preencher a letra. Tá. Não preciso ficar me preocupando que eu tenho que acertar. Não, eu vou preencher aqui, ó. Eu vou depositar corante aqui no fundo. Ah, é? Só depositar, ele vai chegar ali embaixo. Eu preciso terminar aqui para você ver, mas o que eu posso fazer? Espera e deixa secar. Tá. Depois que tiver seco, eu venho com uma esponjinha e passo assim por cima, isso vai tudo virar pozinho, eu passo por cima e limpo. Ou então, a gente vem aqui agora e tira o excesso. E aí é só levar pra queima. E é isso aqui agora secando.
pode queimar direto. Então, normalmente em cerâmica a gente faz uma primeira queima, que é a queima do biscoito, né, a 900 graus, depois esmalta e queima em alta. Nesse caso não precisa, é só uma queima. Só uma queima. Porque a gente já colocou o pigmento ali dentro da letrinha. E já tem a sua plaquinha pronta. Adorei, Carol. Parabéns, Que bom. super criativo, super útil. Uma oportunidade também para você oferecer para restaurantes, para eventos, né? Para lugares que realizam casamentos, formaturas, festas, né? Para Porque quem também trabalha com catering também, né, de levar isso e ter oferecer um serviço diferenciado. Para, por Exato. exemplo, presente de final de ano, né, fazer para uma equipe, uma empresa, você coloca o logo, do mesmo jeito que a gente carimbou, a gente pode mandar fazer um carimbo com o logo da empresa. Exato, com a E marca. aí no é verso mesmo. colocar um logo de empresa. Então Olha, tem mil demais. possibilidades aí. Sigam a Carol nas redes sociais, nós já passamos os contatos dela. Acompanhe, aprenda mais sobre cerâmica com ela. Posso fazer um convite? Por favor. Semana que vem, segunda, terça e quarta-feira, eu vou fazer uma aula aberta. Para quem Tá. está com vontade de começar a fazer Legal. cerâmica e acha, é difícil, eu não tenho espaço, eu não tenho ferramenta, eu não... Aham. Vai ser assim, cerâmica sem mistério para fazer de casa. Então, segunda, ótimo. terça e quarta. Lá no meu Instagram tem as informações para se inscrever, é gratuito, é aberto, é só chegar e fazer. Que ótimo, adorei. Muito Obrigada. obrigado, Carol. Seja sempre bem-vinda aqui, Muito viu? obrigada. Beijo grande pra você.